lá para a revisão rápida dos conceitos, né, do sétimo ano, né, um revisional sobre problemas ambientais e sociais urbanos. Então você vai pensar aí nas cidades, não no campo, tá? Então o foco é a cidade. Então, como primeiro aí, né, o lixo urbano. Então, quais são as ações para o correto descarte do lixo? Então, você tem que pensar no lixo. Você pode pensar na questão da reciclagem. Sim, a reciclagem você consegue reduzir, né, o lixo que é produzido nas residências. Então, você pode reutilizar, você pode reciclar o plástico, o papel, o vidro, então, os metais, você consegue reduzir. Mas o que sobra, né, principalmente ali, né, estimular a instalação de sistemas de compostagem nas residências, visando transformar o lixo orgânico em adubo e assim diminuir o volume de lixo descartado. Então, esses são algumas das ações que as pessoas podem adotar para reduzir, né, essa quantidade de lixo. E quanto mais rica é o país, maior é o volume de lixo que ele produz, principalmente lixo plástico, ok? Mobilidade urbana, então qual é o problema do transporte no Brasil, né? O principal problema de transporte no Brasil é basicamente, né, necessário pensar em alternativas ao uso do transporte individual, que é o grande causador do problema, né, do trânsito nas grandes cidades. Então, o trânsito caótico é o volume de carros, né, que nós temos no país, que não comporta esse volume todo. Então, deveríamos criar transportes públicos de qualidade, onde as pessoas não andassem como se fossem sardinha enlatada, né? Onde fosse um transporte com qualidade, que passassem em horários certos, que fosse preparado para atender essa demanda, como ocorre na Europa. O transporte público europeu é excelente, de boa qualidade, mas nos países subdesenvolvidos isso ainda não ocorre, ok? Então é necessário pensar nisso, né? Porque no Brasil acaba que você ter um automóvel é uma questão de status, né? De elevação de classe social. Condições de moradia, né? Um dos principais problemas de moradia no Brasil, você tem a formação das favelas. Então, qual que é a origem das formações das favelas? Então, o processo de favelização das áreas urbanas está fortemente relacionado ao processo de urbanização, ocorrido de forma desordenada por falta de planejamento do governo. Então você pode pegar principalmente o Rio de Janeiro, né, com Pereira Passos, onde você teve uma modernização do centro do Rio de Janeiro, com abertura de grandes boulevards, né, que são aquelas avenidas gigantescas, e você destruiu os cortiços, que na época eram muito insalubres, tinham muitos problemas sociais, problemas de saúde, problemas decorrentes daquela ocupação desordenada, mas ele não pensou em onde essas pessoas iriam viver. Então acabou, né, forçando essas pessoas a irem para lugares que não deveriam ter gente morando, né? As encostas dos morros, os vales dos rios, então isso tudo em decorrência do não planejamento das cidades. Então, viver nas grandes cidades. Então, como é a ocupação do solo no Brasil? Então, o aumento da temperatura devido às construções, o asfaltamento das ruas e avenidas, a ausência de vegetação tendem a gerar ilhas de calor. Então, nos centros urbanos você tem uma elevação da temperatura, né? Você tem um microclima nas grandes centrais, na parte dos bairros centrais. Então, esse microclima mais quente é provocado pelo asfalto, né? Você tem maior parte de asfalto preto, que absorve muita temperatura. Você tem os motores dos carros, a combustão, que aumenta a temperatura. Então, tudo isso faz gerar esse microclima. A expansão nos grandes centros urbanos brasileiros tem sido realizada em terrenos ambientalmente instáveis, né, e com alta vulnerabilidade à ocupação. Os morros, os vales, né, a beirada dos rios. Áreas de risco à ocupação corresponde aos fundos dos vales, os topos dos morros, vertentes íngremes, então tudo isso são inapropriadas para se viver. Parques, áreas verdes e matas ciliares contribuem para a melhoria do clima, amenizando os gradientes térmicos. Ok?
Então, uma hierarquia urbana, né, porque as cidades têm uma estrutura hierárquica, né? Então, o que são metrópoles conurbadas? De exemplos. Então, se refere a grandes cidades que enfrentam desafios urbanos significativos, como superlotação, trânsito intenso, desigualdade social, problemas ambientais. Essas metrópoles costumam ter crescimento acelerado e infraestrutura sobrecarregada, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Cidade do México, Mumbai e Nova York. Então tá aí, né, uma estrutura para você ver, né, de uma metrópole conurbada, ok? Poluição das águas, né? Poluição dos rios, né? Cite as principais medidas para evitar a poluição. Então você tem várias, né? Reduzir o uso de plástico para evitar o descarte inadequado, tratar o esgoto e resíduos industriais antes de despejá-los nos rios, preservar as matas ciliares que ajudam a filtrar os poluentes, evitar o desperdício de água, reduzindo a descarga de esgoto, descartar corretamente produtos químicos, como óleos e detergentes, e promover a conscientização ambiental e denunciar práticas irregulares. Então tá aí, né, a poluição das águas, né? Você tem a primeira imagem aqui, você tem aqui a poluição das águas, né? O lixo, o plástico, o pneu jogado tudo nos rios. O lado de cá, né, o seu lado direito, você tem um descarte do esgoto, né, de forma irregular diretamente no rio. E aqui embaixo você vê aqui, né, a Baía de Guanabara totalmente poluída, né, pelo lixo plástico jogado na água. Situação urbana, né? Então, com as características do processo de urbanização brasileira, você vai ter que uma das causas do processo de urbanização no Brasil é a mecanização da lavoura. Então, tem até um exemplo que eu coloquei aqui embaixo, ó. Você vê que a evolução, né, desse arado. Antes você tinha uma ferramenta feita com pau e pedra, depois foi melhorando para uma enxada, né, com já o uso do metal, depois o arado puxado por tração animal. Então, esse arado foi melhorando, ganhando aumentos, né? Depois, com a formação, né, na Revolução Industrial, o motor, né, a explosão, você tem ali um trator, né, rudimentar, depois já um trator com motor mais possante e a evolução, né, desse trator, né? Aqui um exemplo também, né, vários tratores, né? Então, nesse movimento dos tratores, você tem a expulsão desse trabalhador do campo. Então, aquele trabalhador que tinha necessidade de estar ali trabalhando para colher esse algodão, por exemplo, você não vai ter mais milhares de pessoas, né? Totalmente colhido pela máquina, ok? A máquina substituiu o trabalhador no campo. Então, ele acaba sendo empurrado para as cidades por não terem planejamento, acaba gerando um monte de situações adversas, como poluição, favela, violência. Então, tudo isso está atrelado ao campo. Problemas sociais urbanos, não cite alguns problemas sociais urbanos, tem vários, né, que você pode colocar. A violência urbana, a poluição, engarrafamento, alagamentos, falta de emprego, moradia, acesso à saúde, educação de forma ineficiente. Então você tem a segregação, você tem o lixo, você tem o desemprego, você tem a poluição, a favelização. Então você tem N fatores que afetam as cidades. Ok, meu povo, então é isso. Obrigado. Te vejo na próxima aula. Então siga, comente, compartilha. E essa videoaula, né, esse slide vai estar disponível para você que queira, né, adquirir ele. Então, até a próxima. Fui, bons estudos.